Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. O texto base da nossa instrução nessa noite, dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Neemias. É tempo de recomeçar. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10. A palavra de Deus nos diz: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo do amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vamos orar, irmãos, nesse momento mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra neste momento. E pedimos ao teu Santo Espírito que ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos compreendê-la, para que nós sejamos edificados. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado, nós tivemos o privilégio de ler Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e aprender princípios muito importantes para a nossa vida diante dos desafios que nós precisamos enfrentar em nossas vidas. Nós vimos que diante de uma grande preocupação, Neemias orou ao Senhor. Ele entendeu que a oração era o principal e não o secundário. Neemias compreendeu que diante da situação que o povo estava vivendo, de miséria, de grande desprezo, com os muros derribados, com as suas portas queimadas, ele não poderia agir movido pela emoção. E nós então nos lembramos de que tomar atitudes movidos pela emoção, seja estando irado ou muito alegre, sempre traz prejuízos para as nossas vidas.
Por isso que Neemias orou. Por isso que Neemias foi buscar a presença de Deus, para que ele pudesse tomar a atitude correta diante da situação que o seu povo estava vivendo. Neemias, então, em sua oração, demonstrou reverência, profundo respeito por Deus. Em nenhum momento ele questionou Deus. Pelo contrário, ele deixou claro que Deus estava correto em tratar o povo daquela maneira. Afinal de contas, o povo havia pecado, o povo havia deixado a palavra do Senhor, o povo havia se envolvido com falsos deuses, o povo havia deixado de louvar e adorar o único e verdadeiro Deus. Então é claro que a disciplina deveria ser aplicada sobre o seu povo. E Neemias então fez uma confissão. Em nenhum momento Neemias tentou justificar o seu pecado ou o pecado do povo. Pelo contrário, Neemias assumiu a responsabilidade, trouxe para si a responsabilidade, e entendeu que se o povo estava vivendo naquela situação, ele também fazendo parte do povo de Deus, ele também havia causado esta situação. Mesmo que ele não tivesse vivido e causado diretamente, mas ele entendeu que como povo de Deus, que ele também era culpado. Neemias também compreendeu que era necessário fazer algo para aquela situação. Era responsabilidade dele tentar fazer algo em prol dos seus irmãos. É importante nós lembrarmos que a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, já estavam derribados há 120 anos. E ninguém havia se levantado para fazer algo para mudar aquela realidade. Irmãos, 120 anos que Jerusalém estava em ruína, 120 anos que os muros estavam derrubados e ninguém havia se levantado para fazer algo. Mas a partir do momento que Neemias se colocou à disposição de Deus para agir, por incrível que pareça, irmãos, em 52 dias apenas de trabalho, o muro que estava arruinado há 120 anos foi levantado. Por quê? Porque Neemias trouxe a responsabilidade para si. Ele entendeu que o trabalho também era dele. Ele entendeu que Deus o estava chamando para aquela grandiosa obra. 120 anos o muro derribado, e ninguém fez nada. Apenas criticavam, mas não faziam nada. Mas em 52 dias, aquele servo de Deus, com a graça de Deus, conseguiu levantar aqueles muros. Então nós percebemos, irmãos, que o capítulo 1 nos ensinou princípios importantíssimos para nós vivermos em todos os momentos, diante dos grandes desafios que nós temos pela frente. Mas no capítulo 2, o objetivo de Neemias agora é focar a maneira como Deus mudou aquelas circunstâncias. Muitas vezes, irmãos, nós nos focamos tanto nas atitudes de Neemias, e normalmente, quando nós ouvimos sermões sobre o livro de Neemias, nós focamos tanto nas atitudes de Neemias, e é claro, Neemias teve atitudes corretas, e nós podemos também aprender, e devemos aprender com essas atitudes. Mas nessa noite, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, no texto que nós lemos, eu quero convidar os irmãos a olhar numa outra perspectiva, mas olhar para as ações de Deus nas ações de Neemias. Olhar para o que Deus fez por meio de Neemias, quando ele se colocou à disposição
para fazer algo pelo povo de Deus. E é justamente sobre esse tema que nós queremos meditar nessa noite. Sobre as ações de Deus nas ações de Neemias. E o primeiro aspecto que nós podemos ver muito claro nesse texto é que foi Deus que colocou Neemias como copeiro do rei. Olhe comigo o verso 1. O texto nos diz: no mês de Nissan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E no verso 11 do capítulo 1, nós percebemos que Neemias fez questão de dizer que naquele tempo ele era copeiro do rei. Ou seja, Neemias fez questão de frisar essa função tão importante que ele exercia naquele reinado. Quando Neemias resolveu fazer algo em favor do povo de Deus em Jerusalém, Neemias percebeu que ele era possuidor de importantes e especiais recursos. A partir do momento que ele tomou conhecimento da situação difícil que o seu povo estava vivendo em Jerusalém, a palavra de Deus deixa claro que ele era copeiro do rei, copeiro do imperador da Pérsia. E nós vimos no domingo passado, e queremos enfatizar também nessa noite, que o cargo de copeiro do rei era algo muito importante. A tal ponto de um general grego dizer que os copeiros persas exerciam uma influência considerável na corte real e seguiam um elaborado protocolo que incluía provar o vinho na presença do rei. Um copeiro, meus queridos, era responsável em proteger o rei de qualquer tentativa de envenenamento. A principal arma que era usada naquele contexto para tentar matar o imperador, matar um rei, era o envenenamento. A nação rival subornava aqueles que cuidavam do rei, davam dinheiro, para que eles então, ao aceitarem esse suborno, pudessem trabalhar em um plano para envenenar o rei. E Neemias era aquele que protegia o rei. Então ele exercia uma condição privilegiada. Ele poderia falar com o rei quando quisesse. E o rei confiava nele. E por que Neemias estava na corte do rei? Porque o próprio Deus o havia colocado lá. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós também nos lembramos do episódio da vida de Ester, quando houve um decreto para que os judeus fossem exterminados da face da terra. A palavra de Deus nos diz lá em Neemias, capítulo 4, do verso 12 ao 14. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe, e quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Naquele momento, meus queridos, nós percebemos que Ester foi colocada por Deus como rainha para que pudesse livrar a sua nação. Porque Deus estava protegendo o seu povo. Então nós percebemos, meus queridos, que uma maneira de Deus agir é colocando as pessoas certas, nos lugares certos e dando os recursos certos.
E eu então pergunto para você nessa noite: você já parou para pensar o porquê Deus lhe colocou em seu trabalho? Você já parou para pensar por que Deus lhe colocou no trabalho atual? Você já parou para pensar por que Deus lhe colocou em uma família no momento em que você se casou? Quando você se casou com a sua esposa e quando a sua esposa se casou com você, o porquê Deus lhe colocou nessa família? Você já parou para pensar porque Deus lhe deu recursos, sejam eles financeiros, intelectuais, espirituais, emocionais, talentos e dons? E quantas vezes nós somos negligentes em relação aos nossos talentos e os nossos dons, porque nós ainda não compreendemos que Deus tem nos dado recursos especiais para que nós façamos a sua obra. Por isso, meus queridos, antes mesmo de Neemias agir, antes mesmo de Neemias imaginar que ele teria esse grande desafio pela sua frente, Deus já estava agindo, e Deus o colocou naquela situação. Como colocou Daniel, como colocou Moisés, e como colocou tantos servos, com recursos especiais, para agir em prol do seu nome. Mas também o texto nos ensina que foi Deus que preparou o coração do rei para ouvir Neemias. O verso de número 2, primeiro, na parte B, nos diz: ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o verso 2 nos diz: o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Interessante, irmãos, que historicamente os monarcas do Oriente, eles eram protegidos de qualquer coisa que pudesse lhe causar infelicidade. Ou seja, todos os súditos do rei trabalhavam para que o rei tivesse felicidade, para que o rei fosse feliz, para que o rei estivesse sempre alegre. E quando nós assistimos aqueles filmes de reinados, então normalmente aparece aquele que é chamado de o bobo da corte, aquele que tinha por obrigação fazer com que o rei tivesse momentos de alegria, de satisfação. Porque se o rei ficasse triste, porque se o rei tivesse uma mudança de humor, isso era algo muito perigoso. Porque ele era o rei, tudo estava nas suas mãos. Ele poderia matar e deixar viver. Então, naturalmente, havia um trabalho todo para que o rei sempre estivesse feliz. Mas agora a palavra de Deus nos diz, irmãos, que algo inusitado aconteceu. Ou seja, Neemias nunca estivera triste diante do rei, mas agora ele estava triste. E sabe o que é incrível nisso, irmãos? O rei percebeu. O rei olhou para Neemias, para vocês perceberem o prestígio que Neemias tinha da parte do rei. O rei olhou para Neemias e disse: por que você está triste? Você não está doente, você está saudável, você está curado. Então isso só pode ser tristeza do coração. E Neemias diz: então temi sobremaneira. Porque se o rei estivesse de mau humor naquele momento, o rei mandava tirar Neemias da corte e mandava matar Neemias. Porque ninguém poderia chegar diante do rei triste, fazer com que o rei
se entristecesse. Por isso que a palavra de Deus diz que Neemias temeu sobremaneira, ou seja, Neemias foi tomado de um medo que ele nunca havia sentido antes. Mas Neemias não se acovardou. Neemias respondeu ao rei. Mas por que o rei se inclinou para Neemias? Porque foi o próprio Deus que inclinou o coração do rei, para que o rei pudesse olhar para Neemias e pudesse perceber que algo estava errado com Neemias e ainda não mandasse matar Neemias. Porque lá em Provérbios, capítulo 21, verso 1, a palavra de Deus nos diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Aquele monarca não sabia, não tinha consciência, mas naquele momento, Deus estava inclinando o seu coração, para que o seu coração fosse favorável a Neemias. Mas também, meus queridos, o texto nos ensina um segundo aspecto, um terceiro. Foi Deus que deu sabedoria para Neemias responder ao rei. Naquele momento, o texto nos diz que Neemias tremeu sobremaneira. Mas ele respondeu ao rei. Ele disse: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Naquele momento, meus queridos, Neemias tratou aquela situação com muito cuidado e habilidade. Afinal de contas, um conflito havia se instaurado naquele momento. O rei havia percebido que ele estava triste, e agora ele precisava dar uma resposta para o rei. Então ele precisava de habilidade. Por isso que ele respondeu sem usar a palavra Jerusalém. Porque se ele usasse a palavra Jerusalém, o rei poderia pensar que estava acontecendo uma tentativa de rebelião contra o seu reinado. Afinal de contas, o povo judeu, Jerusalém, era uma cidade fortificada, e a história dos judeus e de Jerusalém falava mais alto, como uma história de grandes guerreiros, de grandes rebeliões contra as nações vizinhas. Então Neemias diz que era a cidade dos seus pais, dos seus ancestrais. Mas por que Neemias respondeu dessa maneira? Porque ele conhecia muito bem o contexto onde ele estava vivendo. E ele sabia que os persas prestavam grande respeito para os sepulcros dos seus ancestrais. Ou seja, quando Neemias falou que o sepulcro de seus pais estavam assolados, a cidade onde os seus pais estavam enterrados estava assolada, comoveu o coração do rei, porque o coração do rei também pensou no sepulcro dos seus pais. Neemias também demonstrou dependência do Rei dos Reis, porque quando o rei pergunta para Neemias: disse-me o rei, no verso 4, que me pedes agora? O texto nos diz: então orei ao Deus dos céus. Mas Neemias, meus queridos, já havia orado por um período de 4 meses. Então Neemias disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Meus queridos,
Nesses 4 meses que Neemias orou, ele planejou o que ele diria ao rei no momento que ele tivesse oportunidade. A oração trouxe lucidez para Neemias naquele momento de conflito. Se lembra o que nós falamos? Que nós não podemos tomar decisões movidos pela emoção, seja muito irado ou seja muito alegre. Por isso que enquanto Neemias orou, o Senhor trouxe lucidez para ele, para que ele pudesse pedir ao rei exatamente o que ele precisava. Ele não podia errar. Então ele pede permissão ao rei para ausentar-se de seu trabalho e viajar até a cidade dos seus pais. E é interessante que Neemias gozava de tanto prestígio do rei, porque o rei perguntou: quanto durará a tua ausência? Queridos, esse rei tinha diversos servos ao seu dispor. Mas olha a atenção especial que ele demonstrou para Neemias, e é claro, isso vindo da parte do Senhor, da parte de Deus. Ele pediu cartas contendo o selo real e endereçadas aos governadores dos territórios pelos quais ele viajaria, com o intuito de garantir passagem segura. Uma carta a Asaf, irmãos, ele sabia até para quem essa carta deveria ser enviada. E Asaf era guarda das matas do rei, e Neemias precisaria de madeira para reconstruir os muros. Até o material que Neemias precisava, o Senhor havia dado sabedoria para ele, enquanto ele orava. E mais ainda, o rei ainda foi além, porque o rei mandou uma escolta real para Neemias. Imagine, meus queridos irmãos, Neemias, o copeiro do rei, um servo do rei, chegando em Jerusalém, viajando, passando por diversos lugares, com uma escolta real ao seu dispor. Homens para protegê-lo, homens para garantir que ele chegaria na cidade dos seus pais em segurança. E por que Neemias conseguiu isso? Porque ele orou a Deus buscando sabedoria. Se lembram, meus queridos, do texto que nós lemos na carta de Tiago? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e nada lhes nega, e ser-lhe-á concedida. Por isso que a sabedoria de Neemias não era dele, mas veio do Senhor dos exércitos, que já estava usando ele para tão grande obra. Então nós temos aqui um quarto aspecto. Foi Deus que fez o rei atender o pedido de Neemias. Do verso 8 ao verso 10 nós lemos: e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Interessante, irmãos, que Deus havia inclinado tanto o coração do rei para atender Neemias, que o rei atendeu imediatamente. Deu uma licença de trabalho para Neemias. Deu as cartas que Neemias havia pedido. Enviou oficiais do exército, uma escolta, cavaleiros para proteger o homem de Deus em sua viagem até Jerusalém. A mudança no coração do rei era devida à ação de Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso para intervir nos afazeres humanos, na verdade é Ele que governa. A palavra de Deus diz que as nações são como um pingo num balde diante do Senhor. Isso indica, irmãos, a providência de Deus. No Catecismo Maior,
quando se fala sobre a providência de Deus, nós temos a seguinte instrução: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas, e ordenar tanto a elas como a todas as suas ações para a sua glória. E o Catecismo de Heidelberg ainda aprofunda mais, dizendo: todas as coisas de fato vêm a nós não pelo acaso, mas de sua mão paternal. Então, meus queridos, eu acredito que muitos de nós nesse momento estão se lembrando da vida de José do Egito. Quando José do Egito então se vê diante dos seus irmãos, e ele chega para os seus irmãos e diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E quando o pai de José morre, vocês se lembram que os irmãos de José ficaram morrendo de medo, porque imaginaram: agora o pai morreu, ele vai nos matar. Mas José então faz aquela declaração gloriosa, meus irmãos, de que havia sido Deus que o havia enviado. Diante de todas as circunstâncias difíceis que José viveu, no final, ele entendeu que tudo tinha sido providência de Deus na sua vida. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós percebemos que tudo na vida de Jesus aconteceu de acordo com a vontade e a providência de Deus. A gravidez de Maria, o fato deles terem ido para Belém, e no momento em que eles chegaram em Belém, Maria deu à luz a Jesus. O fato de Deus ter enviado aqueles magos, que não eram 3, nós não sabemos a quantidade, mas não eram 3, levando aqueles presentes para Jesus: ouro, mirra, incenso, para que Jesus, para que José, Maria e Jesus pudessem fugir para o Egito, e ali ter o sustento no tempo que eles ficaram no Egito. A trajetória de Jesus até chegar na cruz do Calvário, para dar a sua vida por mim e por você, foi direção de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos se cumpriu o plano de Deus de enviar Jesus Cristo. Deus, meus queridos irmãos, no nascimento de Jesus Cristo, moveu um império inteiro para que Jesus Cristo nascesse em Belém, porque essa era a promessa de Deus. Por que isso, irmãos? Porque tudo está debaixo do governo soberano do nosso Deus. Seja o micro, aquilo que parece insignificante, como o macro, como aquilo que é muito importante. Tudo está debaixo da direção de Deus. Por isso, nessa noite, meus queridos, nós podemos concluir compreendendo esses princípios importantes. Antes mesmo de Neemias fazer algo, Deus já estava trabalhando para que Neemias fosse colocado como copeiro do rei, para que no momento certo, Deus então pudesse usá-lo para tão gloriosa obra. Também aprendemos, meus irmãos, que foi Deus que preparou o coração do rei para ouvir Neemias. Naquele momento, quando o rei percebeu a tristeza de Neemias, o rei poderia mandar matar Neemias, tirar da sua frente.
Mas o coração do rei foi inclinado pelo próprio Deus para que pudesse ouvir os motivos da tristeza de Neemias. Foi Deus que deu sabedoria para Neemias responder ao rei. Neemias já havia orado 4 meses para tomar a atitude que ele tomou. E no momento quando o rei pergunta o que ele queria, a palavra de Deus diz que Neemias mais uma vez orou ao Deus dos céus. Isso significa, irmãos, que eu e você não podemos tomar nenhuma atitude movidos pela emoção e sem estarmos debaixo de oração. Porque se nós não agirmos dessa maneira, nós vamos nos arrepender depois. Mas também foi Deus que fez o rei atender o pedido de Neemias. E foi além. Ainda deu a Neemias uma guarda real para o protegê-lo. Sabe por quê? Porque Deus nos concede infinitamente mais do que o que nós pensamos e precisamos. Porque é Deus que trabalha nos bastidores para que tudo aconteça de acordo com o seu querer. Se você olhar para a sua vida e fazer uma retrospectiva, você vai perceber que até mesmo os momentos difíceis, de tristeza, de angústias, contribuíram para o seu bem, para o seu fortalecimento, para que você estivesse aqui hoje nesse momento. E independente do que aconteça ainda na sua vida, Deus estará soberanamente no governo de tudo. Mas o verso 10, meus queridos irmãos, nos diz que houve oposição ao trabalho de Neemias. É claro que houve oposição. Porque todas as vezes que alguém se levanta para fazer a obra do Senhor, há oposição. E muitas vezes, irmãos, há oposição até dentro do povo de Deus. E nós nos lembramos quando Jesus Cristo fala para Pedro, quando Pedro chega diante de Jesus e diz que de maneira alguma Jesus Cristo iria morrer, e Jesus então responde para Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas do reino de Deus. Isso significa que se eu e você também não tomarmos cuidado, nós também podemos nos tornar oposição ao trabalho do Senhor. De que forma? Quando nós estamos agindo não de acordo com a sabedoria de Deus, mas de acordo com a nossa sabedoria. E quem é prejudicado nisso? O reino de Deus, a obra do Senhor, a pregação do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É claro que essas oposições eram oposições externas. Mas vocês vão perceber que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele também teve posição interna. Afinal de contas, irmãos, o muro que já estava derrubado há 120 anos, e de repente chega um homem que ninguém conhecia, ainda jovem, e diz: nós vamos reconstruir esses muros. Porque Deus estava agindo nas ações de Neemias. E nós concluímos lendo Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra aos nossos corações nessa noite. E diante